Oi, batatas e batatões do mundo! Você está assistindo Batatube. Voltei! Como muitos de vocês sabem, eu ando muito ocupada por causa de provas, concursos, vestibulares. Então, já que estamos neste clima de estudo, nada mais justo do que fazer mais um vídeo sobre estudos. Hoje eu vou dar várias dicas para vocês de como ter uma aula mais produtiva. Então, vamos começar! Muitos estudantes não valorizam o poder que uma aula pode fornecer no aprendizado. Até mesmo alguns dos bons alunos que seguem uma rotina de estudos não percebem o quanto uma aula assistida de forma correta pode acrescentar no entendimento da matéria. Se você, assim como eu, está na correria dos estudos, um monte de livros para ler, exercícios para fazer, provas, simulados, vestibulares, concursos, com certeza a falta de tempo é uma coisa que te incomoda muito. Sempre parece que falta tempo, né? E se eu te dissesse que é possível otimizar esse tempo e ter um melhor desempenho apenas mudando a sua postura em uma sala de aula? Sim! Se você parar para pensar, o tempo que você está na escola assistindo aulas, em geral, ocupa cerca de 5 horas do seu dia. Então, se você não aprender o que está sendo ensinado nesse período, você vai estar perdendo 5 horas do seu dia. E não só isso, como você também vai atrasar ainda mais os seus estudos. Portanto, aproveitar a aula ao máximo com certeza vai ser um grande diferencial nos seus estudos. Desde que eu comecei a usar essas dicas que eu vou ensinar neste vídeo, eu comecei a me sentir muito mais produtiva nos estudos e o meu desempenho nas provas e simulados só vem aumentando. O pior que você pode fazer em uma sala de aula é sentar sem vontade e observar passivamente o professor. Caso você fizer isso, a chance de você perder o foco, começar a pensar na vida, dormir, brincar com seu material, enfim, fazer tudo menos prestar atenção é muito alta. Por conseguinte, o seu cérebro estará absorvendo pouquíssima informação, ou seja, você acaba perdendo o seu valioso tempo à toa. Então, quando você chegar em casa, tentar estudar, você vai perceber que não entendeu nada. O que você realmente precisa fazer é prestar o máximo de atenção na aula, para chegar em casa com o conteúdo já aprendido e apenas reforçar, revisar e testar os conhecimentos. A verdade é que não há uma única forma de aumentar a produtividade nas aulas, mas sim diferentes métodos para cada tipo de aula. No terceirão, cursinho que eu faço, nós temos mais de 20 professores distintos e cada um tem o seu jeito de explicar o conteúdo. Então, o que eu fiz foi encontrar diferentes técnicas de estudo para cada aula, mas todas seguem o mesmo princípio: manter o foco. Anotações. Para este método, eu utilizo um pequeno bloquinho de anotações. Eu gosto muito desses que tem um espiral em cima, pois facilita muito na hora de escrever. Ele é simples, prático, não ocupa muito espaço, é leve e, inclusive, eu posso colocar ele em cima dos livros didáticos e materiais que usamos na aula. A ideia deste método é anotar aquilo que o professor passa de importante durante a aula. Porém, não é só escrever o que ele coloca no quadro, mas sim as coisas que ele fala verbalmente também. Além disso, é preciso deixar o perfeccionismo de lado. Não adianta querer fazer super bonitinho e caprichado, ficar demorando, pois se você fizer isso, você vai ficar atrasado em relação com aquilo que o seu professor está passando e, por consequência, vai se perder no raciocínio. O importante é que, dessa forma, você vai forçar o seu cérebro a prestar atenção em absolutamente tudo que o seu professor faz, escreve ou diz durante a aula. No momento que você vê, escuta e anota aquilo que está sendo ensinado, o seu nível de entendimento cresce um monte. Eu, pessoalmente, nem consulto muito minhas anotações depois da aula, pois muitas vezes simplesmente o ato de eu estar prestando atenção, anotando, já me faz lembrar de praticamente tudo que foi ensinado na aula. Inclusive, às vezes, eu até consigo visualizar mentalmente tudo aquilo que anotei, que vi e que ouvi. Mas mesmo assim, eu sempre posso voltar a ver o que eu havia registrado. Este método encaixa em diversos tipos de aula, daqueles professores que anotam muito no quadro, aqueles que passam slides e até mesmo os que apenas falam.
Leitura ativa. Para este método, eu costumo me apoiar nos livros didáticos da escola. Enquanto o professor vai falando, eu vou acompanhando no livro aquilo que está sendo dito. Porém, eu não só leio, como também grifo com as minhas marca-textos as informações escritas. Pode parecer besteira todas as cores diferentes que eu uso, mas sinceramente elas me ajudam muito. Eu tento seguir uma lógica na hora de marcar. As partes que tratam de um mesmo assunto possuem a mesma cor. Por exemplo, se uma parte do texto estiver falando sobre a definição de um fenômeno, então tudo que estiver relacionado com a definição terá essa mesma cor. De repente, o texto passa a contar sobre os impactos de certa ação, então todos os impactos serão coloridos com essa mesma cor, e assim por diante. Ademais, caso o professor comentar algo extra que não está escrito no livro, eu sempre anoto em algum post-it ou em algum lugar vago nas páginas. É importante destacar que, para este método, é preciso saber escutar o que está sendo dito pelo professor e relacionar simultaneamente com o que você está lendo e marcando. Por isso, eu costumo usar essa forma de estudo em aulas nas quais os professores se apoiam restritamente ao material proposto nos livros. No meu caso, eu costumo fazer muito isso nas aulas de História, Filosofia, Sociologia e, em alguns casos, Biologia. Falar em voz alta. Para este método, é preciso deixar a timidez de lado. Participar das aulas ativamente, respondendo às perguntas dos professores em alto e bom som, é uma forma muito boa de se manter atento à aula e gravar melhor o conteúdo na mente. Alguns professores gostam de ouvir os alunos participando, e são nessas aulas onde há espaço para responder que você deve falar as coisas. A sala é um ambiente de aprendizado, então você não deve ter vergonha nem medo de participar. É preciso parar de pensar no que os outros vão pensar sobre você e pensar mais no seu aprendizado. Um passo à frente. Este método é interessante usar em aulas nas quais são feitos vários exercícios e testes, geralmente em matérias como matemática, física e química. A ideia desta forma de estudo é você estar um passo à frente do professor, ou seja, se ele for fazer algo, faça antes. No meu caso, eu geralmente faço isso nas aulas de matemática. Meus professores costumam fazer uma série de exercícios, então, como eu tenho uma certa facilidade nessa matéria, enquanto o professor está se preparando para resolver o exercício, eu tento resolver o problema antes que ele faça no quadro para toda a turma. Então, assim que eu termino, eu confiro o que ele fez e comparo com o meu raciocínio. Eu acho interessante esse método, pois você acaba tendo uma chance de testar sozinho seus conhecimentos e ainda verificar se você fez certo. Além do mais, mesmo se você não conseguir fazer o exercício na íntegra, se você apenas ler e pensar em alguma forma de resolver antes que o professor te entregue a resposta, você já vai estar estudando a mais durante a aula. Adiantar matéria. Este método é parecido com o anterior, porém, eu aconselho utilizar ele apenas em aulas na qual você já domina o conteúdo abordado. Às vezes, o conteúdo que o professor está passando, você já viu anteriormente e se sente confiante. Então, ao invés de ficar só olhando a aula, é melhor você já adiantar o estudo dessa matéria. Nesses casos, eu costumo, durante a aula, dar uma revisada no material e principalmente fazer exercícios sobre o assunto. Enquanto isso, eu tento escutar o que o professor diz para, se caso ele comentar algo que eu não saiba, eu volto a minha atenção a essas informações. Ao final da aula, eu costumo corrigir os testes que eu fiz por meio dos gabaritos presentes no material. Dessa forma, ao chegar em casa, eu vou ter bem menos coisas para revisar sobre esse conteúdo. Mas volto a ressaltar, eu aconselho essa técnica apenas para aulas específicas nas quais você já domina o conteúdo abordado. Acompanhar o professor. Existem algumas aulas mais dinâmicas em que eu considero mais produtivo simplesmente acompanhar o professor. Geralmente, esse tipo de aula, o professor dá os comandos do que deve ser feito. Por exemplo, prestar atenção no material, abrir o livro em uma determinada página, ler o enunciado, resolver a questão, fazer uma anotação, marcar uma tarefa. Nesses casos, é melhor seguir o professor e realizar aquilo que é dito.
Esses são alguns dos métodos que eu utilizo durante as minhas aulas. Eu comentei em que situações eu uso cada um deles, mas a verdade é que você mesmo deve analisar cada tipo de aula que você tem e escolher qual técnica se aplica melhor para cada ocasião. Te garanto que se você começar a trabalhar mais durante as aulas da sua escola, você vai sentir como o estudo flui melhor e como o seu desempenho aumenta. Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre estudos, não se esqueça de conferir a playlist que vai estar aqui em cima. Se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, comenta lá embaixo nos comentários para eu poder ler. Se você quiser saber um pouco mais do por trás das câmeras do Batatube, siga o Instagram oficial do canal e dos meus passarinhos do Frodo e da Pippin, que é @TheLordOfTheBunches. Para não perder mais nenhum vídeo novo neste canal, ative o sininho de notificações para ser notificado assim que eu postar alguma coisa nova por aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha da batata! Yeah!